queridos alunos. E aí, como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Tá todo mundo em casa, guardadinhos, né? Saudáveis? Eu espero que sim, né? Gente, estamos aqui, ainda continuamos morrendo de saudade de vocês, querendo que tudo isso se normalize para que a gente volte à nossa rotina normal. Mas, enquanto isso não acontece, nós precisamos dar continuidade, né, com as nossas responsabilidades, nossos estudos. E aqui estou eu para passar esse conteúdo para vocês, certo? Então, vamos lá começar o nosso conteúdo de hoje. Queridos, eu já peço encarecidamente para que vocês peguem o material maravilhoso de vocês, o livro de saúde, o livro de atividades físicas e recreativas. Abram aí no capítulo 9, a página 43 a 44. Nós hoje iremos falar sobre uma técnica super importante, que é exercícios respiratórios. Olha só que legal. Então, vamos lá? Gente, quem ainda não leu, eu sempre peço para vocês darem uma leitura prévia antes de começar o conteúdo, né? Para quando a gente começar a dar o play aqui, vocês estarem por dentro de tudo. Então, quem ainda não fez essa leitura, dá aquele pausezinho no vídeo agora, pega o material e, começa a ler e depois volta para o vídeo, certo? Aí vocês vão marcando que vocês têm dúvidas, porque com o decorrer do que eu vou falando, vocês vão lembrando e vão esclarecendo mais. Certinho? Posso contar com vocês? Então, vamos lá. Gente, qual é a previsão desse conteúdo que eu quero que vocês conheçam, né? Quero que vocês conheçam um pouco sobre o sistema respiratório, né? Quero que vocês aprendam alguns exercícios respiratórios que podem ser realizados em crianças, de preferência em crianças até 2 anos de idade, e em adultos. Então, vamos lá aprender um pouco sobre isso, sobre esse conteúdo. Para que servem os exercícios respiratórios? Me digam aí para que vocês acham que servem os exercícios respiratórios. Na opinião de vocês, servem para quê? Estou aqui só de olho, viu? E escutando vocês também. Vocês acham que servem para quê, afinal? Acertou para quem disse... Oi, tô escutando, hein? Gente, quem falou que exercícios respiratórios é importante para tudo, show de bola, né? Em foco principal para quando está realizando alguma atividade física, né? Ou pessoas que são acamadas, pessoas que são cadeirantes, que já vivem no estado de morbidez, né? Já vivem muito parado e às vezes por estar muito tempo deitado ou estão muito tempo sentado, perde um pouco da qualidade do seu padrão respiratório. E aí, por isso que é super importante a gente focar nesses pacientes aí, ok? Então, vamos lá falar um pouquinho mais sobre exercício respiratório. Não tem como eu falar de exercício respiratório se eu não trouxer o sistema respiratório. Eu preciso que vocês conheçam um pouco desse sistema, como é que ele funciona, quais são os seus componentes, tudo bem bonitinho, certo? Então, vamos lá. Gente, nós temos os órgãos principais, né, os componentes principais do sistema do meu sistema respiratório. Menina, engasguei, né? Mas vamos lá. Do meu sistema respiratório, ele inicia pela minha região nasal, certo? Então, a minha cavidade nasal, ela é responsável por captar o meu primeiro contato com o ar. Professora, mas tem pessoas que respiram pela boca. E aí? Isso é certo ou é errado? Gente, não é certo. Por quê? Porque o certo é a gente respirar pelas nossas narinas. Porque o nosso nariz, ele é um filtro natural. É ele que vai purificar o nosso ar. O ar, ele é sujo, ele é poluído, ele é seco. E aí, quando a gente respira pelo nariz, o nariz, os nossos pelinhos do nariz, ele faz essa filtragem, né? Ele limpa o ar. E aí, essas catotinhas que vocês tiram, faz bolinha, joga, fazem sim, que eu sei, viu? Essas catotinhas que vocês jogam fora, ela é a poluição do ar. Por isso que a gente precisa respirar pelo nariz. Porque quando a gente respira pela boca, o ar entra com tudo. Com poluição, ele entra seco, e aí pode gerar algumas infecções na minha região pulmonar. Então, prefiram respirar pelo nariz. Se você não respira, corre para o médico para fazer logo uma consulta e saber o porquê não, porque não é saudável, certo?
E aí o ar, ele entra pela minha cavidade nasal, passa pelos meus pelinhos, aí já passa pela purificação. Depois o ar, ele vai ser umidificado, porque o ar, ele é seco. Quando ele passa lá pela minha cavidade nasal, eu tenho um grupinho responsável em modificar esse ar. Ele deixa o ar bem mais úmido. E aí esse ar está preparado para seguir o destino dele para os meus pulmões. Então, ó, passa por aqui, certo? Pela minha cavidade nasal. Entra em contato com minha faringe, pela minha epiglote. A epiglote é super importante porque ela me auxilia quando eu estou, os dois sistemas, digestório e o sistema respiratório. Quando eu estou falando, a minha epiglote tampa o meu sistema digestório, então não passa comida, né? Tá lá fechadinho e o ar tá passando, vibrando minhas cordas vocais para que eu tenha voz. E quando eu estou me alimentando, a minha epiglote vai lá e fecha o meu canal respiratório para que não passe comida. Por isso que é extremamente ruim comer quando está falando. Por quê? Porque a epiglote, ela não sabe o que é que ela deve fazer, se ela tampa um sistema ou outro, sendo que os dois estão trabalhando ao mesmo tempo. E isso é ruim, aí as pessoas vão se engasgar, aquele processo todinho, né? Então, passa pela minha epiglote, a minha laringe, chega na minha traqueia. A traqueia é bem conhecida por vocês, porque existem muitos pacientes que usam a TQT, né, que é a traqueostomia. E aí a traqueostomia, ela fica justamente nesse local aqui, nessa parte aqui, que é a parte da traqueia, né? E aí a traqueia, ela se divide em duas ramificações, que é da minha árvore brônquia, né? Que tem aí o meu bronquíolo, o meu bronquíolo e meus alvéolos. Professor, o que é isso? Pelo amor de Deus, vamos devagar. Vamos, calma, respira. A aula de respiração a gente tem que respirar, né? Gente, o nosso pulmão, ele tem uma árvore brônquia que vai fazer, que é responsável, certo? Pela modificação dos oxigênios. É eles que vão trocar o gás carbono pelo oxigênio e o oxigênio pelo gás carbono. Como é que isso acontece? Ó, se vocês olharem aqui no meu alvéolo, que é a parte terminal dessa árvore, certo? Aqui ele está aumentado microscopicamente. Nessa parte aqui, a gente temos o sangue venoso e o sangue arterial, né? E aí nós temos o quê? Gás carbono e oxigênio. Quando eu puxo o ar pelas minhas narinas, eu estou puxando oxigênio. Quando eu jogo o ar, eu estou liberando o gás carbono, que é o resíduo das minhas células, né? O lixo que as minhas células estão produzindo, eu descarto na minha respiração também. Então, eu puxo o ar e solto o ar. Eu puxo o oxigênio e eu libero gás carbono. Esse é o processo da minha troca gasosa, que é localizada justamente aqui nos meus alvéolos, certo? E aí nós temos dois pulmões, o pulmão direito e o pulmão esquerdo, certo? O pulmão esquerdo, ele é um pouquinho menor pela questão da localização do coração, certo? Nós temos um músculo super importante que se chama diafragma, que vai ajudar no meu exercício respiratório. Ele contrai e relaxa e ajuda na complacência do meu pulmão, certo? O pulmão, ele tem base e ele tem ápice. Esse pulmão, ele precisa encher a parte superior e a sua parte inferior. Vamos lá? Aqui, como eu falei, o sistema respiratório, ó, nós temos o diagrama, como eu falei, ó, região, a cavidade nasal, a cavidade oral, aí laringe, faringe, traqueia, ramificações, os dois pulmões maravilhosos, não é isso? E aí nós temos a troca gasosa que ocorre aqui na minha região alveolar, né? E aí entra oxigênio, sai gás carbono. Quando eu inspiro, que eu puxo ar, eu inspiro, o meu diafragma, ele relaxa para que meu pulmão ele se expanda, né? Para que quando meu pulmão expandir, aumentar de tamanho, encher mais de ar. E também quando eu expirar, que eu jogar o ar fora, o meu pulmão, o meu diafragma, ele vai contrair para que esse ar saia todo, certo? Então, é esse movimento aí que meu diafragma faz. Então, aqui vocês conseguem ver bem melhor. Eu puxo o ar, o pulmão cresce. Eu solto o ar, o pulmão diminui, certo? E aí o meu músculo relaxa, meu músculo contrai. Exercícios respiratórios para bebês, como é que funciona? Os exercícios respiratórios é um conjunto de técnicas utilizadas no tratamento complementar das infecções das vias aéreas superiores,
certo? Quais são os benefícios desses exercícios? Desobstrução das vias respiratórias. A gente sabe que quando a gente está com muita secreção, a gente fica com problemas para dormir, com problemas para se alimentar, porque tudo é ruim, incomoda, dói, né? Estimula, às vezes, infecção de ouvido, uma infecçãozinha na garganta, dor de cabeça terrível pela questão da secreção, né? Então, quando a gente faz essas manobras, a gente melhora a qualidade do sono, a gente diminui o surgimento de infecções de ouvido, garganta, entre outras. A gente fortalece a musculatura do pulmão, né? Quem trabalha aí para expandir o meu pulmão tem que estar forte. E reduz a tosse e a dispneia também, certo? Por isso que é muito interessante a gente estar sempre atentos a essas técnicas. Como é que a gente realiza? Gente, o mundo, né, o nosso mundo da fisioterapia, a gente tem muitas técnicas para ajudar em processo respiratório. Porém, só pode, tem aqui até aqui em vermelho, atenção, o exercício deve ser realizado por um fisioterapeuta. Então, a gente só pode realizar, vocês só podem realizar o que eu vou passar para vocês agora. Por que você está falando isso, professora? Porque tem muitas pessoas que adoram ir no YouTube. E o YouTube ensina aí um monte de coisa, e aí muitas vezes vocês não podem nem fazer porque vocês não têm o conhecimento daquela técnica. E aí pode, em lugar de ajudar, prejudicar ainda mais aquele paciente, certo? Então, preste bastante atenção nesse daí que eu vou ajudar vocês, que eu vou ensinar. Desobstrução brônquia. Então, como é que acontece? A massagem é realizada por pressões manuais na região abdômen e tórax, certo? Então, eu vou fazer movimentos trazendo sempre de baixo para cima. Como eu quero liberar a região superior, as minhas vias aéreas superior, eu vou estimular sempre de baixo para cima, fazendo uma pequena compressão nessa região. A indicação é para crianças abaixo de 2 anos. Por quê? Porque a criança ela não tem uma tosse eficaz, a tosse dela é ineficaz. Ela tosse, porém, ela não consegue expelir aquela secreção. Então, quando a gente faz essa massagem ela estimula cada vez mais essa secreção ela subir. E aí, lembra daquele... Com certeza as meninas já enfermagem ensinou, as professoras já devem ter ensinado a vocês em noções de enfermagem, aquela limpeza nessa parte superior, não é isso? E aí, essa limpeza facilita para a eliminação dessa secreção que está mais em cima. E aí, quando a gente faz essa massagem e junto, né, com a adjuvante, a gente coloca a limpeza com a seringa, show de bola. O resultado é tremendo, certo? E aí, nós temos exercício respiratório para os adultos. Aqui é muito indicado para pessoas cadeirantes e pacientes que são acamados também. Então, como é que isso acontece? O paciente sentado, com as mãos na barriga, para ter a consciência da sua barriga, do seu pulmão enchendo e secando. Solicita fazer uma inspiração pelo nariz e a expiração pela boca lentamente. Então, ele puxa o ar pela narina, enche o pulmão de ar e ele vai soltar lentamente e com a boquinha um pouco aberta. Como é isso, professora? Não é a boca jogando assim, certo? É uma boca onde os seus dentes já estão no meio para gerar uma resistência quando o ar estiver saindo. Então, eu vou fazer mais ou menos isso aqui, ó. Certo? Um biquinho, onde meus dentes estarão na frente e quando o ar sair, vai sair com um pouco mais de dificuldade, certo? Solicite que o paciente inspire pelo nariz e, ao mesmo tempo, eleve os braços na expiração, soltando pela boca e baixando os braços. Então, você inspira e solta, movimentando os braços. É ótimo exercício para pacientes acamados ou cadeirantes. Próximo conteúdo, como é que vai ser, professora? Exercício para pessoas acamadas. Então, eu indico a vocês a já irem dando uma olhadinha nesse material, para no nosso próximo encontro vocês já estarem afiadíssimos, né? E aí a gente conseguir ter esse papo bem legal aí, ok? Gente, eu peço que vocês... lembrem da nossa campanha, que ainda está ativa, certo? A campanha Eco Solidariedade. Então, eu preciso da ajuda de vocês. Nós precisamos. O próximo precisa. Então, traga os desodorantes, tragam as latinhas de refrigerante, certo? Para que a gente possa ajudar o nosso próximo. Então, não joguem no lixo. Guarde, que assim que tudo normalizar, vocês trazem para a gente, ok? O recado que eu também quero dar para vocês é que vocês
Fiquem sempre atentas no grupo do WhatsApp, porque as meninas do CRA estão lá, sempre mandando informações para vocês, que vocês precisam assistir o conteúdo online, responder as atividades. Então, fiquem sempre atentas e respondam as meninas do CRA, ok? Qualquer dúvida que tiver sobre o conteúdo, pode vir me buscar lá no WhatsApp, certo? Eu estarei disponível no horário de vocês de aula. Então, qualquer dúvida, pode falar no grupo ou no meu privado. Pode ficarem à vontade, ok? Super beijo, tchau, tchau. Se cuidem e vamos rezar para que tudo fique bem logo, logo, né? Tchau!